estejam bem, em paz, com saúde, que tenham aproveitado bastante o domingo. Agradeço a companhia de vocês para que esse encontro pudesse acontecer. Agradecendo a Deus acima de tudo, que esta noite, mais uma vez, a gente possa, por meio das leituras, encontrar grandes ensinamentos nesta parábola maravilhosa, que é a parábola do bom samaritano. Para começar as atividades desta noite, a prece inicial fica por conta da Celina. Por favor, Celina. Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Divino Mestre Jesus, para que Ele nos ajude na compreensão de mais algumas leituras sobre essa belíssima parábola. Agradecemos, Mestre, a oportunidade, nesta encarnação, de estarmos cientes da profundidade e da beleza, da grande responsabilidade que temos para com o nosso próximo. Que todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que conosco estiverem participando desse estudo, sejam abençoados com o lenitivo do amor, da fé, da esperança, da confiança. Rogamos ao Pai, aos grandes amigos, aos nossos anjos guardiões que nos intuem na compreensão para colocarmos em prática tantos ensinamentos. Que assim seja, Senhor Jesus. Graças a Deus. Bem, antes de começar, de retomar os nossos textos, só lembrando que hoje, como eu coloquei lá no nosso grupo do NEP, hoje, 1º de maio, é o dia de nascimento de Eurípides Barçanufo, na cidade de Sacramento, interior de Minas Gerais, no sul de Minas. Em 1880, ele viveu 38 anos e desencarnou devido à gripe espanhola. E nós colocamos em sua homenagem o nome dele no nosso NEP, NEP Eurípides Barçanufo, NEP significando Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Então, para quem não conhece nada a respeito da vida de Eurípides Barçanufo, nós recomendamos a leitura do livro Eurípides Barçanufo, O Homem e a Missão, que contém a biografia completa dele. É um livro gostoso, muito gostoso de ler, tem episódios muito interessantes e tem outros belíssimos, emocionantes, para conhecermos este verdadeiro apóstolo da caridade. E é importante destacar que Eurípides viveu no tempo de Jesus como essênio, chamava-se Marco, de origem romana, mas ele tornou-se essênio e teve a oportunidade de conhecer Jesus, e desde aquela época, mesmo antes de tornar-se essênio, ele já era um espírito evangelizado. Tempos depois, ele retorna e como escravo entre os romanos, o escravo Rufus, que também foi martirizado, e a descrição do seu martírio está no livro Ave Cristo. Então, nós temos neste espírito um espírito de altíssima envergadura moral e espiritual, que fez um trabalho extraordinário na região de Sacramento e também portador de uma mediunidade que nós chamamos de mediunidade de conquista. Não é mediunidade de provação, de expiação, como é o nosso caso, mas uma mediunidade de conquista. Ele se destacava, sobretudo, pela cura, pela médium receitista e pela bilocação. Existem muitos casos e livros contando casos e mais casos sobre
a mediunidade de Eurípides Barçanufo aplicada exclusivamente para o bem. Ele tornou-se homeopata autodidata, abriu uma farmácia em Sacramento, justamente para socorrer os pobres, e fundou, em pleno século XIX, o primeiro colégio espírita do mundo, o Colégio Allan Kardec, onde hoje funciona as dependências do Centro Espírita Fé e Esperança, e acho que é Fé e Caridade, ou Fé, Esperança e Caridade, uma coisa assim, fundado por ele mesmo. E nesse colégio Allan Kardec, ele tinha aulas de evangelho às quartas-feiras, e eram abertas, essas aulas eram abertas a todo o povo, toda a população, não somente aos alunos. Então, a vida de Eurípides, assim, a gente não se cansa de recordar os seus casos, de falar sobre a sua mediunidade, o que ele fazia com a sua mediunidade, o domínio que ele tinha sobre si próprio, espiritualmente falando, sobretudo nos casos de bilocação. E então vale a pena conhecer, ter esse livro e conhecer a vida de Eurípides, porque a gente acaba realmente se encantando com ele. Sabemos que ele também, na espiritualidade, ele coordena ou dirige uma colônia espiritual, e nesta colônia espiritual ele recebe justamente os espíritas fracassados. E ele se dedica à evangelização dos espíritos. Então, fica aí algumas notas a respeito do nosso querido Eurípides Barçanufo, o nosso protetor espiritual dos nossos estudos do Evangelho. Onde quer que ele esteja, a nossa eterna gratidão por tudo quanto ele nos ensinou e continua ensinando, e que ele possa, dentro daquilo que for possível, abençoar e proteger os nossos estudos do Evangelho, tanto nas quartas quanto aos domingos, tá bom? Muito bem, gente, nós temos hoje, eu vou sair daqui e voltar no Skype, porque eu vou trocar de tela. Então, hoje nós temos mais 4 leituras de Emmanuel, por enquanto nós estamos passando só por Emmanuel. Olha, 4 leituras hoje, mais 4 da semana passada, mais 2 e mais 3, acho que nós já passamos aí quase umas 15 leituras só de Emmanuel. Depois nós vamos pegar os outros autores espirituais, por meio de Chico e Divaldo. Então, a gente ainda tem bastante coisa para estudar, graças a Deus. Então, o primeiro texto do livro Encontro Marcado, que inclusive a gente já leu, já estudou no nosso grupo do Emmanuel pelo WhatsApp, o capítulo 23. Pode começar, Celina. Receitas de vida eterna. Imperativo da prática do bem. Quantas vezes encontramos pela frente a parábola do bom samaritano e tantas outras nela encontramos inesperados ensinamentos. Repetir costuma cansar, convenhamos. Lições, contudo, existem semelhantes à luz solar que se rearticula diariamente, criando vida renovadora. Realmente, a história contada por Jesus expõe a caridade por brilhante divino, com revelações prismáticas de inexprimível beleza. A atitude daquele cavaleiro desconhecido resume todo um compêndio de bondade. Enquanto o sacerdote e o levita, pessoas de reconhecido valor intelectual, se afastam deliberadamente do ferido, o samaritano para sensibilizado. Até aí, o assunto patenteia feição comum, porque nós todos, habitualmente, somos movidos à piedade diante do sofrimento alheio. Situemo-nos, entretanto, em lugar do viajante generoso.
Talvez estivesse ele com os minutos contados. Muito compreensível, estaria sendo chamado com urgência e teria pressa de atingir o término da viagem. Provável que fosse atender a encontro marcado. É possível que atravessasse naquela hora o fim do dia e devesse acautelar-se contra qualquer trecho perigoso da estrada, na sombra da noite próxima. No entanto, à frente do companheiro anônimo abatido, detém-se e se compadece. Ouvida a si mesmo e não pergunta quem é. Interrompe-se, aproxima-se, faz pensos e efetua curativos. Para ele, contudo, isso não basta. Colocam na montana, na cavalaria, no cavalo. Apresentam na hospedaria e responsabiliza-se por ele. Além disso, compromete sem indagar se está preservando um adversário. Pagará pelos serviços que receba. Vê-lo-á quando regressar. Narrando o acontecido, Jesus recordou o comportamento do sacerdote, do levita e do samaritano, e perguntou ao doutor da lei, que se interessava pela posse da vida eterna: qual dos três te parece haver amado o próximo, caído em necessidade? Jesus responde: o que usou de misericórdia para com ele, replicou o interpelado. Então vai, disse Jesus, e faze tu o mesmo. Segundo, é fácil de ver a indicação para entesourar a luz da vida eterna em nós próprios. É clara e simples. Amor ao próximo é o sublime recurso na base de semelhante realização. Mas não basta reconhecer os méritos da receita. É preciso usá-la. Emmanuel. Gente, o próprio nome fala, né? Receitas de vida eterna. Até o título nos chama a atenção. Ele dá uma receita. Mas nós estamos dispostos a seguir essa receita? Porque a gente fala, né, que a história, essa parábola, ela é de inexprimível beleza. Né? Ela traz, assim, um encanto, um encantamento que a gente se coloca. Será que talvez na figura do samaritano? Eu duvido. A gente está mais para aquele que veio e passou a largo, né? A gente não quis saber, a gente não quer tomar conhecimento. E quantas vezes ele coloca aqui algumas citações, né? Situemos no lugar do viajante generoso. Quantas vezes nós não estamos com pressa, na correria do dia a dia? Imagine que eu posso perder tempo, eu tenho um encontro marcado. Nós encontramos 1001 desculpas. Preciso chegar logo antes que a noite caia. Gente, são desculpas. E esse homem, o samaritano, não levou nada em consideração. Ele teve aquela compaixão ativa, né? Ele se colocou, gente, da melhor forma. Ele esqueceu ele mesmo. E não pergunta quem é. Ele para o que está fazendo. Ele se aproxima. Faz curativos. Faz compressas. Mas não é o suficiente. Ele ainda o leva no seu meio de transporte daquela época. Apresenta ao hospedeiro. Responsabiliza por ele. Sem indagar quem é. Isso é uma coisa que chama muito a atenção da gente, né? Quem saber quem é. Dá algum dinheiro antes e se compromete, quando regressar, a pagar mais o que deve. Que atitude maravilhosa, que descompromisso para com ele mesmo, em função do nosso próximo, né? Então a gente sabe da receita.
A gente sabe, a indicação para entesourar a luz da vida eterna em nós próprios é clara e simples. Nós sabemos disso. Mas será que nós colocamos em prática mediante as nossas possibilidades? Não é como a gente falou quando a gente estudou essa página, gente. Conhecer a receita já conhecemos. E se for ver, você faz assim, nossa, o que precisa, né, para a gente ganhar o reino do céu. Mas a gente põe em prática. E aquela reflexão, né? Como seria diferente a vida na Terra se realmente colocássemos essa receita em prática? Como existiria um mundo, né, de união, de fraternidade, né? Então a gente questiona, né? Eu li na leitura e pensando nessa palavra, a gente questiona. Somos capazes de fazer algo completo como o samaritano? Completo, gente. Esquecendo da gente. Porque ele deu auxílio integral. Ele deixou ele de lado, o que a gente não faz por tão mesquinho nós somos, deixou ele de lado e colocou o outro como a primeira ordem do dia, cuidar daquele desconhecido. E uma frase que a Malu falou em estudos passados, e eu acho que reflete muito bem essa parábola, a Malu colocou para a gente. O verbo que exprime essa parábola é o verbo fazer. O que estamos fazendo, né? O que estamos colocando em prática aquilo que sabemos mediante nossas condições? Estamos fazendo? Lindo, lindo. Emmanuel coloca de uma forma, né? E ele fala no começo, né? Tantos e tantos a se falar, e cada vez são pérolas disso, né, gente? Isso, não tem dúvida, são pérolas essas lições que estamos lendo. É isso, Malu, por favor, aí, complemente, querida. Obrigada. Não tenho que complementar, Celina, eu só fico pensando enquanto você estava lendo. São mais ou menos uns 15 textos só de Emmanuel falando dessa parábola. Eu fico pensando, onde é que ele consegue encontrar tanto assunto? Porque ele não repete os textos. São visões diferentes em cima da mesma passagem. Como que ele consegue isso? Por aí a gente vê a profundidade de conhecimentos que esse espírito tem do Evangelho. E está compartilhando com a gente, por meio da mediunidade de Chico Xavier. Onde fica a nossa gratidão? E outra coisa que me chama muito a atenção nessa leitura, como em outras, é que o samaritano fez aquilo que o homem caído necessitava. Porque a gente normalmente fala assim, eu só posso fazer isso. Eu fiz o possível. Ele fez mais do que o possível. Ele fez para o homem caído aquilo que o homem caído necessitava. E quando a gente quer fazer alguma coisa por alguém, seja material, espiritualmente, a gente não pensa nisso. A gente fica só preocupado naquilo que a gente quer fazer, se a gente pudesse resolver o problema do outro. Se eu pudesse resolver o problema do outro, eu faria assim. Mas é disso que o outro está precisando? Eu penso muito nisso. Porque normalmente aquele que quer ajudar impõe regras. Mas aquele que está na condição do necessitado, é disso mesmo que ele está precisando? E nesse aspecto, o samaritano não pensou em si. Eu só vou dar uma geralzinha aqui nele, vou curar as feridas dele, vou tentar reanimar ele e vou embora. Porque eu tenho muito o que fazer, como você falou, a gente está sempre ocupado. E a gente ainda fala, eu fiz o possível, fiz o que estava ao meu alcance. Fiz do meu jeito, mas fiz com amor. Ora, mesmo que você tenha feito com amor, o problema é que você fez do seu jeito. E do seu jeito, é aquilo que o necessitado estava precisando? Aí é que entra a nossa falha, que ao invés de ajudar, às vezes a gente desajuda, porque a gente quer fazer as coisas do jeito da gente, e não do jeito que
o necessitado está precisando, né? É isso aí, Celina. Mais alguma coisa? Não, Malu. Obrigada, querida. Alguém quer fazer algum comentário? Só um comentáriozinho aqui. E quando a gente não desajuda, como você disse, Maruísa, a gente passa na soberba como o sacerdote, dizendo eu não posso chegar perto para não me contaminar, ou a gente passa como o levita, já que ele não fez, eu também não faço. Não faço. Já que quem passou na minha frente não ajudou, eu também não posso, eu também não faço. E a gente se coloca como superior, né? Porque eu sei como ajudar ele, mas eu não tenho condições de fazer isso agora. Agora eu só posso fazer isso. Então, a gente ainda tem muito que aprender nessa questão de ajudar quem precisa. Porque a pergunta que Jesus fez para o doutor da lei, qual dos três te parece haver amado o próximo, caído em necessidade? E o doutor da lei respondeu, ele não falou foi o samaritano, mas a resposta do doutor da lei também é de se pensar, o que usou de misericórdia para com ele. Então, disse Jesus, né? Então vai lá e faz a mesma coisa, não é, gente? Então vamos ver o que mais Emmanuel tem para nós hoje. Obrigada, viu, Celina, pela leitura, pelos comentários. A próxima leitura agora é sua, Margarete. É um livrinho pouco conhecido de Emmanuel, chamado Nós, mas não é nós no plural de nó, né? É nós no sentido de pronome possessivo, nós todos aqui, ó. Vamos ver o que Emmanuel fala nesse livrinho, falando do semi-morto. Aliás, gente, olha, essa palavrinha semi-morto, semi-novo, que é uma novidade agora, né? O carro seminovo, é meio novo, é muito estranho, ou é novo ou é usado, a mesma coisa, semi-morto, ou está morto, ou ainda está com algum restinho de vida. Vamos ver o que Emmanuel fala sobre o semi-morto. Vai lá, Margarete. Assim, eu vou ler bem devagar para a gente poder. É muito fácil, mas é muito assim, é outra visão, é outra perspectiva que o Emmanuel está dando da mesma parábola. De uma palavrinha da parábola, né? Vamos. Pois é. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e o deixaram semi-morto. Só para situar, né? O Emmanuel começa com esse trecho só para situar a gente. Sim. Começa Jesus o ensinamento inesquecível da parábola. Em todos os tempos, encontramos também os semimortos da alma nas estradas do mundo. Será que encontramos? Os caídos a golpes de incompreensão, os desorientados que o ateísmo empurrou para o nevoeiro do sofrimento, os mutilados da mente que a calúnia atropelou em pleno trabalho, os cansados de solidão, os que se emaranham no espinheiral da revolta, os envenenados de desespero, os perseguidos pela dúvida destrutiva, os prisioneiros da obsessão, as vítimas do desânimo, os que sucumbiram sob a hipnose de sugestões infelizes, os feridos de angústia, os que foram esquecidos
na sombra da ignorância. Todos nós conhecemos, já estivemos nessa posição, ou Sim. já promovemos isso em alguém. Sim. Vamos pensar nisso também. Ele cita aqui uma lista grande de coisas. Sim. E olha a conclusão dele. Companheiros do mundo. Ele está falando para nós agora. Sim. Sois espíritos eternos. Olha o lembrete que ele nos dá. Em viagem educativa na escola e na oficina do planeta. Ao término da jornada, conhecereis o que aprendestes e colhereis o que semeastes. A terra é tão somente a estalagem a que chegastes ontem e da qual partireis amanhã. Acumulai os tesouros da felicidade futura, aperfeiçoando-vos pelo estudo e servindo aos outros quanto puderes. Sobretudo, meditai nos outros viajores em condições mais difíceis que as vossas e aproveitai o vosso privilégio de entender e auxiliar. Ele não chama a gente só para estudar, não. Não. Ele não lembra que a gente precisa só estudar, não. Ele diz para a gente entender e fazer e auxiliar, como disse bem a Celina, que a Maruísa já disse, o verbo fazer. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui nesta escola chamada Terra e nesta oficina chamada Terra, para a gente se melhorar na escola, para a gente aprender, e na oficina, para a gente colocar em prática. Ele está repetindo o que ele falou ali em cima. Está chamando a gente, olha, a gente chegou ontem e vai embora daqui amanhã. O que é isso? A nossa encarnação é curtíssima. Nós temos pouco tempo aqui na Terra. Encarnados, porque nós estamos ligados, imantados, nós estamos ligados à psicosfera do planeta Terra, pela nossa condição evolutiva. Este planeta é destinado para a nossa condição. Então, nós estamos imantados a ela, tanto encarnados como desencarnados. Mas a gente está indo embora já já. Então, ele nos convida a quê? A cultivar os tesouros, acumular os tesouros da felicidade futura, estudando e servindo. Sim. Então, a gente vê aqueles exemplos que ele deu ali, nós vemos diariamente no nosso trabalho, nossos colegas de escola, quem estuda, colegas de trabalho para quem trabalha, nossos vizinhos. É tanta gente precisando de ajuda. É tanta gente dirigindo mal, é tanta gente atropelando os outros, é tanta gente fazendo coisas por aí, que a gente precisa ajudar, de alguma forma. E a gente sabe, eu não consigo sair na rua para ir ajudar, eu não consigo consertar o planeta, não. Mas eu consigo orar, fazer uma boa prece várias vezes ao dia, para auxiliar os protetores destes irmãos que estão nessa situação de semimortos da alma. Sim. E quantas vezes nós não estamos vítimas do desânimo?
Quantas vezes nós não estamos presos na obsessão? Quantas vezes nós não estamos feridos pela angústia? Ou quantas vezes a gente não está abandonado aí pela calúnia? Não me lembro como é que ele disse lá para cima, mas não tem problema. A gente é caluniado, a gente é envenenado pelo desespero, gente. Ô, Margarete. Solidão. Viu, Margarete? Nessa listinha que Emmanuel coloca aqui, vejam bem, gente, ele não citou um problema físico. Não. Porque, olha, consultórios médicos, sim, hospitais, pronto atendimento, as unidades básicas de saúde estão abarrotadas de gente com problemas físicos. Os que estão com problemas na alma, como ele fala, né, semi-mortos da alma, estão aonde? O número é muito maior. Só que não tem estatística, não tem contagem para isso. Ninguém é cadastrado em lugar nenhum porque tá passando por alguma dessas situações que ele colocou aqui, ó. Não tem estatística em cima disso. O número de pessoas sofrendo, caídos espiritualmente, por esses exemplos que ele colocou aqui, é muitíssimo maior do que aqueles que estão nos hospitais, os consultórios médicos, nas clínicas, nas unidades básicas de saúde, nos pronto atendimento, é muito maior. Só que isso não é comentado, não é, Margarete? Eu acho que estes itens aí englobam o famoso mal do século, né, que se joga muito para o estresse, mas as ansiedades, as depressões, as crises mas é crise de ansiedade, né, que chama, não sei, crise de... a síndrome do pânico. Síndrome do pânico, Tudo isso. Tudo isso vem disso. Sucumbiu à hipnose de sugestões infelizes, a obsessão, o desânimo, o orgulho, a vaidade e tantas outras ramificações desses exemplos. Com certeza o Emmanuel ia queimar o livro todo só citando. Só se ele falar. O que é pior, né, Margarete? O que é pior, Margarete? Os problemas de ordem física só atormentam os encarnados. Agora, sim, tudo que ele falou aqui também atormenta os desencarnados. Então, o número é incalculável. É incalculável. Certo. Então, tá bom, e Margarete. Se a gente conseguir fazer o nosso papel, estudando seriamente e praticando, não vamos salvar o mundo. Repito, não conseguiremos salvar o mundo. Não. Mas se a gente conseguir despejar orações no universo, na psicosfera, para que os bons amigos encaminhem esse bom sentimento para chegar até quem precisa, nós já faremos a nossa parte. E é isso aí. Outra coisinha, Margarete. Emmanuel falou que a Terra é tão somente uma estalagem. Ou seja, ele usou um palavreado da época, porque hoje a gente não usa mais essas palavras. Não é? Então, e o que aconteceu nas estalagens? Era por tempo provisório, para passar uma noite, algumas noites, resolver um problema e vai embora. Então, nós não estamos aqui para uma estadia definitiva, tá bom? Muito bacana, muito linda essa lição, gente. Num livrinho tão pouco conhecido de Emmanuel, né? Chamado Nós. Muito obrigada, viu, Margarete? Vamos para a próxima leitura, porque a hora vai correndo. Agora é a vez da Jo Roque, no livro chamado Roteiro. Roteiro, cadê o roteiro? Tá aqui, ó, Roteiro, também de Emmanuel. E é o capítulo 16, Evangelho e Caridade. Pode começar, Jó.
Boa noite, Maroísa. Boa noite a Boa todos. noite. Evangelho e caridade. Antes de Jesus, a caridade é desconhecida. Os monumentos das civilizações antigas não se reportam à divina virtude. Os destroços do palácio de Nabucodonosor, no solo em que se erguia a grandeza de Babilônia, falam simplesmente de Fausto e poder que os séculos consumiram. Nas lembranças do Egito glorioso, as pirâmides não se referem à compaixão. Os famosos hipogeus de Persépolis são atestados de orgulho racial. As muralhas da China traduzem a preocupação de defesa. Nos velhos santuários da Índia, o Todo-Poderoso é venerado por milhões de fiéis, indiscutivelmente sinceros, mas deliberadamente afastados dos semelhantes, nascidos na condição de párias desprezíveis. A Acrópole de Atenas, com as suas colunas respeitáveis, é louvor à inteligência. O Coliseu de Vespasiano, em Roma, é monumento levantado ao triunfo bélico para as expansões da alegria popular. Por milênios numerosos, o homem admitiu a hegemonia dos mais fortes e consagrou-a através da arte e da cultura, que era suscetível de criar e desenvolver. Com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas alterações. O mestre não se limita a ensinar o bem, desce ao convívio com a multidão e materializa-o com o próprio esforço. Cura os doentes na via pública, sem cerimoniais, e ajuda milhares de ouvintes, amparando-os na solução dos mais complicados problemas de natureza moral, sem valer-se das etiquetas do culto externo. Lega aos discípulos a parábola do bom samaritano, que exalta a missão sublime da caridade para sempre. A história é simples e expressiva. Transmite Lucas a palavra do celeste orientador, explicando que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que o despojaram, espancando-o e deixando-o semi-morto. Ocasionalmente passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, abordando o mesmo lugar e observando-o, passou a distância. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, reparando, moveu-se de íntima piedade. Abeirando-se do infortunado, aliviou-lhe as feridas e, colocando-o sob a sua cavalgadura, cuidadosamente asilou-o numa estalagem. Vemos, dentro da narrativa, que o Senhor situa do necessitado simplesmente um homem. Não lhe identifica a raça, a cor, a posição social ou os pontos de vista. Nele enxerga a humanidade sofredora, carecente de auxílio das criaturas, que acendam a luz da caridade acima de todos os preconceitos de classe ou de religião. Desde aí, novo movimento de solidariedade humana surge na Terra. No curso do tempo, dispersam-se os apóstolos, ensinando em variadas regiões do mundo que mais vale dar que receber. E, inspirados na lição do Senhor, os vanguardeiros do bem substituem os vales da imundície pelos hospitais confortáveis, combate vícios multimilenários com orfanatos e creches. Instalam escolas onde a cultura jazia confiada aos escravos. Criam institutos de socorro e previdência onde a sociedade mantinha a mendicância para os mais fracos. E a caridade, como gênio cristão na terra,
continua crescendo com os séculos, através da bondade de um Francisco de Assis, da dedicação de um Vicente de Paulo, da benemerência de um Rockefeller, ou da fraternidade do companheiro anônimo da via pública, salientando valorosa e sublime, que o Espírito do Cristo prossegue agindo conosco e por nós. Emmanuel. Bom, nesse texto aqui, Emmanuel, ele fala um pouco da história, né? Ele conta um pouco, assim, ele fala da história antes de Jesus, né? Sim. Ele cria aí o que a gente sempre fala, né? Que Jesus foi o divisor de águas mesmo. Que a caridade era desconhecida. E que todos os monumentos, tudo, ela era para o poder, né? Para a beleza, para o poder, para a cultura, para as guerras. Era sempre assim. Então, ele vai, né, tá claro isso no texto, ele vai falando sobre os palácios, né, sobre as pirâmides. E aí, quando ele fala dos santuários da Índia, é interessante, né, que o Todo-Poderoso, nesse caso, né, que é o nosso Deus, ele é venerado por milhões de fiéis, que são sinceros, mas que tem aquela famosa divisão de classe, né, onde deixa os que não são da mesma classe como seres desprezíveis, né? Sim. E ele continua falando sobre as outras, né, o Coliseu e tudo mais. E aí, por milênios numerosos, o homem admitiu a hegemonia dos mais fortes e consagrou através da arte e da cultura. Aí, com Jesus, aí começa a paisagem social, tem as alterações, né? E ele conta que o mestre fazia, como com a humildade, com o jeito dele de conviver com os que mais necessitam, curando os doentes, não tinha cerimoniais, não precisava ter plateia nem nada. E aí ele foi, com aquela simplicidade, levando o seu amor da caridade. E os discípulos, né, eles foram levando isso para frente também, né? Eles foram, né, falando. E aí ele conta, ele no trecho 14, ele conta, né, a parábola do samaritano e diz, né, que quem é esse homem, né, que ele não diz quem é raça, não diz nada, é a humanidade, né? Sim. A humanidade que sofre e que necessita da caridade. É muito interessante, Maruísa, que ele diz assim, que antes de Jesus a caridade é desconhecida. Mas aí eu me lembrei, Sim. você sabe, me desculpe se eu não soubesse se foi nessa segunda-feira ou se foi na segunda-feira passada, que existiu, você falou, quando o Evangelho apareceu dentro de nós, né? Acho que foi na segunda-feira passada mesmo, porque nós abrimos sobre a página da vingança. E ali aí, falava da era cristã, né? a era cristã. É isso. Então, aqui a gente pode ter duas leituras. A leitura sobre o tempo mesmo, a humanidade, né? Onde Jesus existiu, e quando Jesus existiu dentro de nós, né? Sim. Antes de Jesus, a caridade é desconhecida. Então, antes de Jesus nascer dentro de nós, também é quando Jesus nasce dentro de nós, é quando a caridade começa, né? Também é uma forma de pensar. E aí termina, né? Dizendo que a caridade continua, isso lhe dá um toque de otimismo, né? Que a caridade continua crescendo com os séculos. Citando São Francisco de Assis, Vicente de Paulo, poderia Irmã Dulce, né? Sim. Chico Xavier, etc. Eurípides Barçanufo. Exatamente, né? E que é uma esperança, né, Maruísa? É uma esperança. Só que a gente não pode pensar que hoje
não pode deixar de pensar que hoje não temos os coliseus, não temos as pirâmides, mas o que tem muito, que está acontecendo muito nas redes sociais, são os seguidores, né? A pessoa se Sim. sente um Deus, né? Sim. Porque ela tem lá os milhares de seguidores que ela... E às vezes, eu estava pensando nisso hoje, às vezes uma besteira, alguma coisa de nada, tem lá 20 milhões de seguidores. Sim. E o estudo do evangelho, que a gente estuda, assim, que a gente faz, tal, às vezes tem lá meia dúzia, né? Meia Então, dúzia de gato pingado. É assim mesmo. exatamente. É assim mesmo. É assim Mas mesmo, João. sigamos, né? Vamos pensar O que eu quero que destacar, o que eu quero destacar aqui, gente, é esse parágrafo 20, onde ele fala aqui dos hospitais, dos orfanatos, das creches, das casas de repouso que acolhem os idosos que não têm, às vezes, mais família que cuide deles, ou quando a família não quer ficar com eles, os institutos de socorro e previdência, e aqui a gente pode falar da própria organização governamental que garante ali os direitos para o trabalhador. Não tinha nada disso antes de Jesus. Nós estamos vendo isso no livro Paulo Estevão com a Casa do Caminho. E quando Gamaliel foi visitar a Casa do Caminho, ficou com uma dúvida na cabeça. Como é que eles, judeus tão inteligentes, conhecedores, super inteligentes da Torá, nunca tinham pensado em fazer alguma coisa para acolher os necessitados? Aquilo foi uma surpresa para eles. Então, bem ou mal, os hospitais são deficientes, não vamos entrar nessa questão. Perfeito, não tem nada perfeito aqui na Terra, porque nós somos imperfeitos, sempre sujeitos ao erro. Mas já existe, mas pelo menos tem. Alguma coisa já tem. Antes de Jesus não tinha nada. Os doentes, os aleijados, cegos, ficavam pelas encostas ali, pelas ruas, pelas estradas, vivendo da caridade de alguém que pudesse dar alguma coisa para eles. Crianças viviam abandonadas nas ruas. Foi o trabalho de São Vicente de Paulo, em Paris, na França, a quantidade de centenas de órfãos abandonados nas ruas em plena Paris. Não é, gente? Então, hoje tem instituições que acolhem os necessitados. Por isso, voltando lá na lição que a Margarete leu, bem ou mal, os necessitados têm um certo amparo. O problema é pegar no ponto que está acontecendo na nossa época, os semi-mortos da alma, que são em número muito maior. Mas vamos em frente, Jô, para dar tempo de ler o do Albertinho. Mais alguma coisinha, Jô? Não, Marisa, obrigada, viu? Nós que agradecemos, viu? E para terminar, nossa última leitura hoje é do livro Mãos Unidas. Gente, do nosso grupo espírita, eu não me lembro, mas eu tenho a impressão que esse livro, Mãos Unidas, foi um presente, acho, do nosso Clube do Livro Espírita no mês de dezembro. Quem fazia parte do Clube do Livro Espírita é para ter esse livro, Mãos Unidas, que também é pouco conhecido e é muito bonito. Dezembro de 2014. Olha só, então foi presente do livro do Clube do Livro, não foi, Celina? Foi. Isso. Então, vamos lá, lição. Esse livro é muito bonito, tem lições maravilhosas. Oi, Marisa. Oi, seu Vilmar. O meu entendimento para tudo isso aí Hum, é a missão do Centro Espírita, isso aí. sim, Acolher quem chega, porque vai chegar, esse povo tudo vai chegar no Centro Espírita. sim, O Centro os Espírita tem que semi-mortos da alma, aparelhar exatamente. Muito bem lembrado, seu esse Vilmar. povo que vem aí. A casa espírita tem que estar preparada para receber esses irmãos. É a missão dela, viu?
Isso, o senhor está bem lembrado, muito bem lembrado. Mais do que alimentar o corpo, o alimento da alma, né? Muito, muito bonito. Muito bem lembrado, senhor Vilmar. Obrigada, viu? Então, Albertinho, por favor, pode começar. Boa noite a todos. Boa noite. Sugestões da parábola. Habitualmente recorremos à parábola do bom samaritano, tão só para exaltar a generosidade daquele viajante de alma nobre à frente do irmão menos feliz. Forçoso, porém, salientar a expectativa humana com as reflexões que o companheiro tombado no infortúnio articulava de certo. Com que ansiedade aguardaria o socorro preciso? Tendo visto o sacerdote e o levita que passaram de largo, possivelmente perguntou a si mesmo de que lhe valeriam a cultura e a preparação espiritual deles se o abandonavam ao próprio desvalimento. E observando o samaritano que se aproximava, não indagou quem era ele, o que era, o que sabia, o que detinha ou para onde se encaminhava. Com os olhos, suplicou-lhe amparo e no silêncio do coração agradeceu-lhe a bênção dos braços estendidos. A narração de Jesus fala de dois homens evidentemente qualificados para a prestação de serviço, que se deram pressa em se afastar no resguardo das próprias conveniências e menciona outro completamente desconhecido que se consagrou ao mistério da solidariedade. Com isso, o Divino Mestre nos conclama a todos para as tarefas do auxílio mútuo. Basta às vezes, perante os acidentados e espoliados do corpo ou da alma, formulamos escapatórias, no só intuito de sonegar os tributos naturais da fraternidade. Em várias ocasiões, instados ao socorro por aqueles companheiros de experiência que sofrem muito mais que nós, repetimos displicentemente: quem sou eu? Não presto, sou um fardo de imperfeições, ou quem me dera poder? Situemo-nos, porém, no lugar e na angustiosa expectativa do irmão caído na estrada e reconheceremos que Jesus nos espera como somos e como estamos para servir. Porquanto, servindo, acabaremos aprendendo que todos somos filhos de Deus e que se hoje desfrutamos o privilégio de dar, talvez amanhã estejamos com a necessidade de receber. Certamente. O texto ele começa, falando sobre o ponto de vista do irmão que ele está esperando o socorro, né? Então ele está vendo ali que passam o sacerdote, passam o levita, que teoricamente estariam qualificados para o socorro e não o socorrem, né? Sim. E aí aparece, ele coloca aqui, né, com o estranho, né, que é o samaritano, quem menos se esperava, e é ele que faz o socorro, é ele que estende os braços para esse socorro, para que esse irmão pudesse ser, então, atendido, né? Então, assim, é a conclusão que tira-se, né? Que nós sempre temos uma
desculpa para adiar o socorro, né? Sim. Então, repetimos, quem sou eu para socorrer? Será que eu me presto para essa tarefa? Eu que sou um fardo de imperfeições, eu sirvo para fazer esse socorro? Quem me dera poder, eu tivesse ganho na Mega Sena para eu poder socorrer, né? Então, não é por aí, né? Nós temos que estar a todo momento preparados. Esse socorro, né? O exemplo do socorro que o samaritano fornece, né? Mas no nosso dia a dia, prontos a estender a mão ao irmão que precisa, né? Independente da necessidade dele, né? Nós temos que o quê? Usar os atributos, usar as qualidades que nós temos, que o Pai nos forneceu, para atuarmos, né? Estar adiando isso, né? Achando que se tivéssemos determinada qualidade, se fôssemos mais fortes, se fôssemos mais ricos, se pudéssemos estar em outro lugar, nós poderíamos fazer o socorro. Não. Sempre a oportunidade, né, vai aparecer ali diante de nós no nosso dia a dia. Basta o quê? Amor no coração para podermos estender a mão e dentro daquele talento que nós temos, daquela qualidade que nós temos, podermos estender essa mão e ajudar o nosso irmão da maneira que pudermos e da maneira, né, que esse irmão possa necessitar. Que é isso. Muito obrigada, Albertinho. É muito bonito o que ele comenta aqui, o ponto de... Agora, nessa lição, Emmanuel está observando o ponto de vista do homem caído, né? Isso, E a nossa, exatamente. né? E a proposta aqui é que Jesus espera que a gente faça alguma coisa do jeito que a gente é e do jeito que a gente tiver. Porque ele fecha com... Imagina você esperando o socorro, você não está esperando que Coloque-se chegue no alguém lugar. vestido bonito, alguém rico, alguém Sim. que tenha determinada qualidade. Não, quando você está precisando de socorro, você só espera o quê? Alguém que venha com amor e de coração aberto para te estender a mão. Posso né? fazer alguma Então, coisa. colocar do ponto de vista do socorrido, né? Exatamente. E do modo como o Emmanuel termina aqui, gente, né, se hoje nós desfrutamos o privilégio de dar, talvez amanhã a gente esteja precisando receber. E isso acontece com todos nós. Nenhum ser encarnado está isento de passar por uma necessidade e nessa necessidade ele não careça da ajuda de alguém. Todos nós, hoje eu posso estar em condições de fazer alguma coisa. Amanhã quem está precisando de ajuda sou eu. Tem alguém aqui no planeta que não esteja nessa situação? Todos nós temos algo a dar e todos nós precisamos receber. Então, isso daqui é para todos, né? Não tem alguém que só tenha para dar e não precise receber nada de ninguém. Todos nós temos momentos difíceis onde vamos precisar sempre da caridade alheia. Então, tá bom, Albertinho, nós já estamos aqui em cima da nossa hora. Mais uma vez, graças a Deus, fizemos aqui as 4 leituras. Eu vou retornar aqui ao Skype. E para fechar a nossa noite, a prece final é por conta da Margarete. Por favor, Margarete. Então, vamos mais uma vez continuar com o nosso coração unido
nossas boas intenções interligadas, neste momento de estudo, de aprendizado, e rogar a Jesus, aos bons amigos, que nos abram os olhos para que possamos abrir os corações a todo e qualquer necessitado, quer morando em nosso lar, passando pela rua, aquele irmão que passa de carranca, aquele colega de trabalho que nos atropela, que tem sempre uma palavra ferina. Que o nosso amor consiga atingir a todos de forma incondicional, sem questionar, sem perguntar, sem exigir. Que o nosso amor seja esparramado em onde quer que pisemos a partir de hoje. Ajuda-nos, Mestre Jesus, a enxergar estes necessitados, estes caídos, materialmente e espiritualmente. Jesus, obrigada pela oportunidade de sermos seus auxiliares, imperfeitos. Ainda temos muito que aprender. Muitas vezes atrapalhamos mais do que ajudamos. Mas aqui estamos com a nossa intenção de melhoria e de ascensão nessa escalada evolutiva, para ser realmente um digno auxiliar. Muito obrigada, bons amigos. Que Deus nos abençoe e nos ilumine a todos. Que assim seja. Então, mais uma vez, agradeço pela companhia de vocês, desejando a todos uma boa noite, um bom descanso e uma excelente semana. E até terça-feira, se Deus quiser. Um grande abraço, fiquem com Deus.